Bom, então dando continuidade ao conteúdo programático, na aula de hoje nós vamos falar sobre a instalação, o momento de instalação da peça, como que o paciente deve fazer a higiene, a manutenção da peça e o controle posterior dessa prótese parcial removível, tá? Então, olha, a prótese parcial removível, desde que esteja satisfatória, né, a todas as boas condições de higiene e tudo mais, for realizada dentro dos critérios que nós passamos um a um para vocês, nós vamos ter um restabelecimento de todas as funções, né, mastigatória, vamos ter um restabelecimento da estética, da fonética, porque nós vamos devolver dentes ao paciente. Então, ele vai ter condições de restabelecer todas essas funções, né? Então, função estética será restabelecida com a PPR desde que a higiene seja mantida e ela esteja satisfatória do ponto de vista técnico, tá certo? E isso vai proporcionar uma longevidade ao tratamento, ou seja, se eu conseguir controlar de uma forma até de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, para verificar se tem alguma área lesionada, se essa peça está estável, se o paciente está conseguindo utilizar, eu vou conseguir, então, preservar esse tratamento e manter ele a longo prazo, ok? Então, as PPRs, elas muitas vezes, vocês vão ver que os pacientes, quando nós oferecemos esse tipo de trabalho, porque a gente sabe quando o paciente ou não tem condições de saúde geral ou não tem condições financeiras para fazer implante, essa é uma das alternativas, então uma das próteses mais executadas no nosso país, e quando a gente oferece isso para o paciente, muitas vezes ele já, de primeira mão, ele já fala, mas doutora, essa prótese não é aquela que depois dá uma cárie, normalmente, embaixo, então eles até dizem como se a prótese é que induzisse a problemas, tanto a cárie, associada à cárie, quanto a doença periodontal, né? Então, a gente tem que mostrar para eles que elas não estão associadas a esse tipo de problema, desde que seja confeccionada dentro dos critérios técnicos pré-estabelecidos, como os melhores, né, e o que a gente passou para vocês, e ter um controle posterior de higiene profissional, né? Se o paciente não consegue manter uma higiene adequada a médio prazo, nós pedimos então que de 3 em 3 meses ele venha até o consultório e a gente realize então uma profilaxia profissional, faça uma limpeza um pouco mais criteriosa da peça e verifique se está tudo correndo bem dentro do programado e dentro do planejado. Quais são os objetivos, então, da aula de hoje? Então, apresentar quais são os cuidados que devem ser observados durante a consulta, né, de instalação da prótese, apresentar qual a importância dos controles temporários que essa paciente vai precisar retornar ao consultório, elucidar quais são as consequências de os programas de retorno não ocorrerem, né, e quais são os procedimentos que normalmente nós realizamos nas situações de retorno. Então, para que nós tenhamos um sucesso da PPR, existem fatores que são relacionados ao cirurgião dentista e técnico de laboratório, isso tudo durante a confecção, e existem fatores que estão relacionados ao programa de controle posterior depois de instalada, que está mais dependendo do profissional e do paciente. Então, vamos ver. O diagnóstico e o planejamento, né, do caso, vocês já viram que é de extrema importância para que a biomecânica dessa peça funcione da melhor maneira possível. Então, todos os critérios de exame clínico, exame radiográfico, diagnóstico, né, prévio dos problemas que podem ter em cada um dos elementos pilares que vão ser usados para apoio dessa peça. E, além disso, se tem ou não áreas retentivas através do delineamento do modelo de estudo, se tudo isso for feito de uma maneira criteriosa, a gente, com certeza, vai tender muito mais ao sucesso do que ao insucesso, né? Então, nós devemos verificar se os preparos
que nós realizamos estão feitos de maneira adequada para que realmente proporcionem um apoio adequado a essa peça, tá? Então, os nichos são executados na boca, a gente sabe já as dimensões adequadas para não atingir dentina e para que tenha um apoio satisfatório, dissipando assim as forças mastigatórias. Então, se tudo isso for observado, com certeza nós vamos ter uma tendência ao sucesso da nossa peça. E além disso, a gente também tem que ensinar o paciente como ele deve fazer a higiene oral, tanto dos dentes quanto da peça protética, tá? Ele não sabe fazer. E é nessa consulta e nas anteriores que também a gente vai observando qual é a qualidade de higiene e vai tentando adequá-la, né, na condição do paciente. Então, as áreas retentivas, se não tiver, nós devemos criar. Então, tudo isso tem que ser planejado para que eu consiga, então, ter a estabilidade e a retenção dessa peça. A moldagem na região de rebordo residual, classe 1 e 2 de Kennedy, é extremamente importante. Por quê? Porque eu vou ter, ela é dentomuco suportada, ela também é suportada por esse tecido, né, e por esse rebordo. Então, eu preciso que tenha uma adaptação mais precisa possível para que a dissipação das forças também sejam adequadas e eu não induza, então, a uma mobilidade do dente pilar devido a uma má adaptação da região de base com rebordo ou até mesmo uma aceleração no grau de reabsorção do rebordo residual. Então, olha, na sessão de instalação da peça, o paciente normalmente está bastante ansioso, né, porque ele já sabe que ele vai receber a peça, tá? Então, o objetivo principal é tornar as peças principalmente confortáveis e protetoras das estruturas remanescentes. Então, é devolver a função estética ao paciente sem causar nenhum dano aos tecidos periorais, tá? E dentários. Então, ele já chega bastante ansioso e a gente, então, tem que deixar bastante claro que no início realmente ele vai ter dificuldade para que ele consiga um conforto adequado e usar comendo carne pesada, indo num churrasco, comendo amendoim japonês. Realmente isso é bastante difícil. Ele vai ter um período de adaptação muscular, tá? Uma adaptação realmente das condições de suporte com a peça. E ele tem que ter ciência disso, né? Não adianta ele sair feliz e no outro dia ele comer alguma coisa, qualquer quicada ali vai ulcerar, pode machucar. Por quê? Porque às vezes ele tem um rebordo mais flácido, né? E isso, qualquer coisa pode machucar. E aí ele já vem, às vezes, no retorno bastante irritado, né? Porque forma uma úlcera, isso dói, né? Mesmo que a gente tenha já passado a receita, né? Da Oncilon para ele usar caso isso venha acontecer, são lesões bastante doloridas. Mas a gente tem que deixar bastante claro que isso realmente pode acontecer no período de adaptação da peça. Vamos também, durante a sessão de instalação, instruir o paciente no ponto de vista tanto de higiene ou de manuseio da peça, de inserção e remoção dessa peça da boca, tá? E também da higiene dela mesma. Além disso, conscientizá-lo da importância e dos retornos periódicos, que ele tem que retornar, porque senão, com certeza, a gente vai ter problemas maiores a médio e longo prazo. Então, a peça chegando do laboratório, a primeira coisa, ela vem normalmente dentro de um recipiente, o ideal é que venha úmida, ou com uma gaze umedecida envolta, ou com um pouco de água, ou com um pouco de água e alguma solução, que eu vou mostrar que existem várias soluções que nós podemos usar para higiene ou desinfecção da peça, né? E aí nós podemos, ao receber, fazer uma análise bastante criteriosa dessa peça antes de inserir na boca do paciente. Então, existem áreas de grampos que a gente precisa ver se esse grampo não está preso à resina depois da acrelização. A gente precisa ver se não tem nenhuma borda cortante,
porque senão isso só na inserção já pode lesionar a mucosa, e aí eu não vou saber se foi durante a inserção ou o uso da peça que está machucando aquilo, depois de assentada. Então a gente tem que fazer uma análise criteriosa dessa peça fora da boca inicialmente. Ver qual é o grau de polimento, se tem gesso e tudo mais, tá? Daí nós vamos tentar inseri-la cuidadosamente na boca do paciente. Caso eu tenha uma dificuldade no assentamento final da peça, eu posso lançar mão de alguns itens para evidenciar aonde é que está tendo um contato primário ou exagerado, impedindo que essa peça se assente até o fim, tá? Então tem o carbono líquido, né, que tem ou em spray ou é o líquido, né, que é o Dakota, é líquido, e o Bausch é em spray. Posso também usar o silicone líquido, tá? Além de a pasta de óxido de zinco, que é aquela pasta branca da pasta lisanda, tem uma branca e uma vermelha, é a branca. Ainda posso usar a pasta base do cimento também de hidróxido de cálcio ou do cimento de óxido de zinco, ok? Para cimentação de provisórios. Então, tudo isso eu posso pincelar no interior da peça, tá? E levá-la até na boca, secar inicialmente a cavidade oral, levá-la em posição e ver aonde é que saiu o meu evidenciador, tá? Então a gente vai inserir e caso ocorra alguma dificuldade, é claro que essa interferência pode estar relacionada também à parte de acrílico, tá? Então eu vou pincelar e vou fazer uma análise. Levo em posição e aqui a gente está vendo que tem um apoio, né, uma área de oposição metálica que pode estar contactando antes. Ah, professora, mas não teve que evidenciar isso durante a prova da estrutura metálica? Sim, mas muitas vezes durante a inclusão e acrilização tem gesso em contato e tudo mais, e isso pode ter alguma deformação ou até mesmo uma movimentação no dente do paciente. E isso vir a ter alguma alteração e vir a tocar exagerado e ela não está se assentando. Aí a gente vai pegar uma ponta essa ponta é de tungstênio e a gente vai fazer o desgaste na área que saiu o evidenciador. Então eu faço em toda a área metálica e caso ainda ele não se assente, a gente vai precisar ver se tem alguma área do acrílico prendendo no braço de retenção. Se tiver um acrílico nessa região do grampo em T cobrindo muito ele vai ficar com muito pouca flexibilidade. E aí ele não consegue ultrapassar a área de maior convexidade, que é o equador protético, e se assentar na região de retentividade dele. Então, muitas vezes eu preciso liberar esse grampo, ou com um disco, ou com uma lixa, ou com uma ponta diamantada, ou com uma ponta para desgaste de resina, liberar o grampo e ela verificar se ela consegue aí assentar a peça até o fim. Vamos verificar também o espaço entre as bases protéticas. Às vezes eu tenho toque nessa região de Tuber com a região trígono retromolar aqui. Então, se tiver muito próximo, pode ter o toque, né? Então, a gente vai avaliar também essa condição. Vamos ver qual é a extensão que está a peça. Porque muitas vezes essa peça pós-acrilizada, ela vem sobreestendida. E se nós não analisarmos e desgastarmos até o limite da área chapeável, que é a linha oblíqua externa nessa região, eu vou ter uma ulceração dessa região. Com certeza vai parecer às vezes faz um corte com uma vala, literalmente uma vala. E isso é muito dolorido. O paciente não consegue mais colocar a peça. E aí a gente precisa fazer o ajuste. Por isso da importância dos retornos imediatos e depois dos mediatos. Se tiver dificuldade de higiene, a cada 3 meses, se não a cada 6. Mas é necessário o retorno periódico. Vamos verificar como é que está a oclusão dele, né? Distribuir o maior número de pontos de contato possível nos dentes posteriores bilateralmente.
Vamos ver as guias anterior e lateral, ver se não está tendo nenhuma interferência na região dos dentes artificiais. E aí a gente vai fazer o ajuste dessa oclusão. Vamos verificar agora na região de base protética. Vamos pincelar também o mesmo. Aqui está usando a pasta branca da Lisanda, tá? Pasta de óxido de zinco. Pincelar internamente na base e levar em posição em boca após um jato de ar. E aqui vocês estão analisando, olha, que realmente saiu nessa região a pasta. Então significa que está em contato mais íntimo. É o primeiro contato. Então eu vou diminuir essa extensão, porque pode vir a causar lesões na primeira alimentação do paciente. E aí eu vou desgastar. Depois de feitos os ajustes, nós vamos proceder a um polimento. Aqui está num torno, mas a gente vai fazer um polimento na peça reta. A gente tem os discos de feltro, discos de algodão, e que vão dar o mesmo polimento do que um torno. É que um torno é um pouco mais rápido, né? Olha o tamanho dele. Mas eu consigo também dar um bom polimento com a peça de mão. Vamos inserir a peça em boca, verificar se os apoios estão se sentando perfeitamente nos nichos, tá? E aqui é o paciente calçando a própria peça, tá bom? E depois ensiná-lo a apoiar nos grampos e tracionarem para cima, no caso da inferior, tá? Tentando então remover. E é claro que a gente vai ensinar o plano de inserção, primeiro esse lado e depois o outro. E aí o paciente, aos poucos, vai se adaptando. Também dizer a ele que não é legal ele colocar a peça em posição e morder para a peça se assentar. Eu tenho que encaixá-la, respeitando o plano de inserção, para não causar nenhuma distorção precoce nos grampos, ok? Vamos orientá-lo em relação à higiene oral, higiene dos dentes, sempre com escovas macias e dentifrícios não abrasivos, né? Pode ter flúor, caso o paciente apresente alto risco à cárie, ou algum outro dentifrício específico para periodontia, caso o paciente tenha mais propensão a problemas periodontais. Fio e fita dental, né, nas áreas interproximais, escovação ou raspagem da língua, isso é muito importante que o paciente venha a se habituar a fazer durante o tratamento, então a gente cobra isso durante o tratamento. Bochechos com colutórios, né, que apresentem flúor, e as consultas regulares de retorno ao consultório. Então, todas essas instruções têm que ser passadas e cobradas, né, do paciente. Ainda com relação à higiene, existem alguns meios para a remoção de manchas, placas e cálculos, tá? Tanto mecânicos quanto químicos. Então, aqui vocês estão vendo regiões de manchamento, né? Então, existem alguns meios para isso, tá? E meios mecânicos para escovar e higienizar a prótese. Então, existem escova específica, né? Que tem uma parte que ela entra certinho dentro da base protética, que são as escovas para prótese total, né? A Colgate tem, a Bitufo tem também. Então, tem várias marcas comerciais. Então, são os meios mecânicos que a gente pode usar com e depois fazer uma higiene também.
água e imerge a prótese e aguarda 4 a 5 minutos, tá certo? Depois lava ela e pode já levá-la a sentar em boca. E ela normalmente são efervescentes, aí vocês veem todas aquelas bolinhas de oxigênio e isso vai provocar a limpeza químico-mecânica da peça protética. E não há problemas de eu usá-la na PPR por causa do metal, ela não causa nenhum tipo de corrosão. Já o hipoclorito de sódio, eu não posso imergir totalmente a peça, porque ele pode levar à corrosão do metal da PPR. Então, eu preciso imergir uma gaze com o hipoclorito, ou botar uma gaze e depois pulverizar o hipoclorito nessa região somente de resina, tá bom? Porque ele causa uma corrosão. Normalmente é hipoclorito a 0,5% por 10 minutos. Soluções ácidas, tem as soluções fungicidas e algumas soluções que são específicas para remoção de tártaro e manchas, causam derretimento dessas substâncias que são orgânicas, né? E não são muito usadas porque podem enfraquecer o metal. Ainda dentro das soluções químicas existem os desinfetantes enzimas, os mais conhecidos, glutaraldeído, né? E a clorexidina. A clorexidina 2% pode causar descoloração da resina. Então, a gente não pede para o paciente imergir em clorexidina, tá? É muito forte, 2%. Mas, quando ela chega do laboratório, a gente pode fazer desinfecção com a clorexidina. Podemos também lançar mão do glutaraldeído, 2%, por 10 minutos. Mas a gente pode também fazer a pulverização com o hipoclorito de sódio. O paciente deve sempre receber as instruções de higiene por escrito, tá? E dentro ainda das instruções por escrito, deve incluir uma explicação de tudo que a PPR tem de limitação e qual é a responsabilidade do paciente em relação a isso. Então, dificuldades iniciais que podem ser encontradas pelo paciente, em termos de lesões, né, intraorais, um desconforto em termos de estabilidade da peça inicialmente, morder bochecha ou língua, algumas coisas que podem acontecer com a fonética, né, escape de ar inicialmente, até ter uma adaptação de lábio e bucinador e língua, né, uma adaptação correta de toda essa musculatura para que a fonética venha a uma condição natural. Mas é lógico que o posicionamento dos dentes artificiais tem muito a ver com isso, então os critérios têm que ser respeitados, porque senão o paciente pode ainda ficar com dificuldade fonética, né? Deve ainda estar por escrito os métodos de higienização tanto do dente quanto da prótese e as recomendações para que a prótese não seja utilizada no período noturno. Isso aqui, olha, é muito controverso, tá? Doutora, isso aqui quem disse foi Bauman, em 1980. Eu, Daniela, não passo essa recomendação ao paciente, a não ser que ele tenha uma necessidade de dar um descanso à mucosa. A mucosa esteja com alguma ardência, alguma coisa desse tipo, tá? Prefiro que o paciente use a peça, porque essa peça está mantendo dimensão vertical de oclusão, às vezes tem alguma outra condição de prótese fixa em boca, lente, que seja. Se eu tirar e perder essa dimensão e a contenção cêntrica, eu posso vir a ter um caos, né, intraoral, e aí causar aí uns dessabores a médio prazo. Então, eu peço para o paciente manter a prótese. Muitas vezes, inclusive, faço no arco superior, seja ele a PPR ou dentes naturais ou até próteses fixas, às vezes faço até uma plaquinha de proteção para o paciente dormir, caso ele venha ter algum sinal e sintoma de disfunção, né, durante as consultas iniciais, eu identifique esse tipo de problema. O controle posterior, ele refere-se às consultas de retorno. Então, na primeira etapa, o paciente vai precisar voltar, que são os retornos imediatos, para que eu consiga, então, promover a adaptação perfeita da prótese, tanto do ponto de vista estático quanto funcional, ou seja, ele vai ter que sair
mastigando, tá certo? E isso às vezes não é só uma consulta, é preciso de às vezes 2 ou 3 para que aconteça então uma adaptação funcional, tá? E também tem uma acomodação tanto psicológica, né, quanto biológica do paciente com a prótese. E a segunda etapa é a que vai garantir o longo prazo do tratamento, né, a longevidade a longo prazo. Então, eu vou evitar que ocorra formação de cárie, instalação de doença periodontal, né? Por quê? Porque eu vou intervir e vou reforçar o controle do biofilme caso o paciente retorne para a cada 6 meses para uma higiene profissional e também ver se está tendo uma reabsorção acelerada do rebordo, se está tudo ok com os dentes pilares, né? Então, com esse controle, eu vou garantir a longevidade da peça. São os retornos imediatos. Importância, porque eu vou conseguir controlar, né, o acúmulo de biofilme. A PPR, é claro que ela vai... são muitas estruturas mecânicas ali que podem levar ao acúmulo muito mais fácil de biofilme, sim. Então, ele tem que ter uma higiene melhor do que a que ele tinha, tá certo? E ele tem que ter consciência disso, ok? Então, existem trabalhos, por exemplo, de 1976 e em 94, que foi confirmado por Yosoff, que o maior acúmulo ao redor dos dentes pilares e a inflamação gengival ocorre principalmente em regiões cobertas pela PPR, porque é um meio mecânico, então às vezes vai comer um doce, o resto do doce fica embaixo da base da prótese. E aí tudo tende a formar lesões cariosas ou uma inflamação periodontal. Então, o controle do biofilme a cada 3 meses já foi comprovado também por Amaral, que é capaz de minimizar os efeitos dos altos índices de placa dentária e, consequentemente, a gente vai ter o controle maior de cárie e doença periodontal. A periodicidade do controle depende muito de paciente para paciente, tá? Paciente que tem uma boa higiene, a gente pode pedir a cada 6 meses. Paciente que não tem muito controle da higiene, a gente pede para que venha em intervalos mais curtos, tá? E isso a gente consegue, então, assim, controlar melhor o biofilme, preservando essa peça e dando uma longevidade maior também. Se eu não tiver o controle posterior, eu vou ter doenças que envolvem presença do biofilme, que é cárie, periodontite, inflamação, gengivite, né? Então, o controle é extremamente importante. Se eu não tiver os retornos, né, periódicos ou até imediatos, pode ser que eu tenha uma desadaptação da prótese, né, ela não esteja totalmente adaptada, e isso pode levar a uma reabsorção do rebordo ou até alterações periodontais no dente pilar. Pode ter uma compressão exagerada na mucosa e isso levar a lesões, úlceras. Pode ter uma estomatite protética, pode morder língua, a gente então tem que muitas vezes falar para o paciente que não é entregando a peça que ele tem que desaparecer, tá? Não acabou ainda o tratamento. Ele tem que retornar pelo menos ou 24 horas, pode ser depois na primeira semana, depois de 7 dias, tá? Depende muito de como vai ser a adaptação desse paciente. Deu uma travadinha aqui, viu, gente? Acho que foi minha internet. Voltou. Então, olha, ainda com relação à desadaptação da prótese, que pode levar a uma reabsorção do rebordo residual, e isso tem como consequência o quê? Alterações dos contatos oclusais, diminuição da dimensão vertical, aumento do trespasse vertical nos anteriores, traumatismo na região lingual, quando envolve barra lingual na PPR inferior,
Como é que a gente resolve tudo isso? Reembasando temporariamente a base da prótese, caso isso venha a ter uma desadaptação, tá? Então, por isso, no controle eu vejo como é que está o contato interno da base com o rebordo. Se tiver báscula, há já a necessidade de um reembasamento. Posso também substituir completamente o material da base, isso envolve dentes e base protética, e reaproveitar apenas a estrutura. Isso é um controle que eu posso ter. Eu vou devolver, porque às vezes o paciente tem hábito parafuncional, eu não entreguei uma plaquinha para ele, ele dormiu com a prótese e desgastou até os dentes artificiais. Então, às vezes a gente tem necessidade para restabelecer a DVO, né, substituir completamente a base da prótese. Os reembasamentos, às vezes, nós podemos moldar com lisanda e mandar para o laboratório fazer a reacrilização. Isso também pode ser moldado com um material à base de borracha, uma silicona leve ou o poliéster, que é o emprego. E o imediato, eu já tenho alguns materiais que eu posso, na cadeira do consultório, já fazer um reembasamento e manter a saúde e a longevidade dessa peça, tá? E um deles é o Rebase 2. Caso nos retornos o paciente comece a apresentar as lesões, podem ter diferentes causas. Pode ser uma compressão exagerada da base, né? Então eu preciso desgastar. Pode ser um contato prematuro ou uma reabsorção do rebordo, e aí fica essa mucosa flácida muito mais suscetível a qualquer tipo de lesão. E aí eu vou fazer o quê? Vou pincelar novamente na superfície interna da base, levar em posição e verificar onde é que eu preciso fazer o desgaste para que aquela área lesionada fique livre dessa compressão. Vou fazer o teste oclusal para verificar se tem algum contato prematuro. Imagine um contato oclusal aqui na região, uma PPR classe 2, tá? Então aqui tem unilateral, né, desdentado posterior. E aí lá na ponta da cúspide mesovestibular, um contato único. Isso aqui vai vir uma úlcera embaixo dessa base, tá? Imagine toda a carga mastigatória vindo nessa região. Então, cabe a nós, nos retornos, também refazermos essa avaliação oclusal. E caso haja uma reabsorção do rebordo residual também, olha, começa a ocorrer fenestrações, tá? E aí a gente vai precisar fazer o reembasamento dessa peça ou até a troca dela. Então, ó, o que nós podemos concluir na aula de hoje? Que o acompanhamento periódico é necessário para que nós possamos, então, assegurar as condições funcionais sem trazer nenhuma alteração para os tecidos de suporte, seja ele dente ou mucosa. E, além disso, o diagnóstico precocemente, né, de qualquer tipo de alteração e também o tratamento adequado vão levar a uma manutenção da saúde do paciente, que é o que a gente está tentando promover, tá? E é o que a gente vende, saúde, tá certo? Então, aqui estão algumas referências bibliográficas da aula de hoje, e eu queria agradecer a presença dos poucos, né? Que eu sei que hoje é um dia importante, mas a gente se vê ainda e eu aguardo o trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, Pro. Obrigada. Beijo, Pro. Obrigada, beijo. Tchau. Beijo, Pro. Beijo.